E eu prometi para o pessoal que faria um vídeo para que eles pudessem rever sempre, quando estivesse com tempo. E numa palestra, normalmente a gente absorve no máximo 20 minutos. Eu iria colocar aqui, mas eu nem coloco porque não vai dar uma imagem tão boa quanto lá no painel, né? Então é melhor que a gente não coloque aqui no televisor, porque aqui mesmo 150 polegadas não vai dar a resolução que a gente precisa, né? Então vamos lá, eu sou o Nunes, só isso, tá bom? Eu sou corretor há 50 anos e fui gerente, gestor de muitas construtoras e imobiliárias, principalmente aqui na quinta região, né? Nós estamos falando de quinta região, nós estamos falando de Goiânia, tá bom? E nós, por que a gente sugeriu esse título, né, de uma versão, né, do INPI, que é o nosso certificado, é o nosso instituto, né? INPI é Instituto Nunes de Performance Imobiliária. Então, por que nós decidimos, né, de alguma forma fazer esta palestra falando a respeito do que seja o mercado de alto padrão? Nós vimos que nós temos muitos corretores em Goiânia hoje, e muitos mesmo. A quinta região, ela é a base para fornecer profissionais para todas as regiões no país, eu até acho, porque aqui 90% das inovações começavam por aqui, né? Até pouco tempo a gente tinha o edifício residencial mais alto do Brasil. Até pouco tempo a gente tinha o edifício comercial mais alto do Brasil. Foi aqui que surgiu, né, um empreendimento que tinha uma piscina por andar, né, por cada andar, um apartamento de um quarto, de um apartamento por andar, e tinha uma piscina. Aqui começou toda essa revolução. E mais outras coisas que eu não vou falar. Mas, baseado nisso, nós vimos que entrou muitos corretores no mercado e que uma base muito grande ficou nos imóveis, né? Não de alto padrão e nem econômico, os médios e econômicos. E o pessoal, para passar essa régua, para ir para o mercado de alto padrão, às vezes ele se sente um pouco assim, perdido. Por isso nós criamos essa palestra, né? Nós demos essa palestra para uma construtora aqui de Goiânia, e nós transformamos essa palestra depois em um livro, e depois nós trabalhamos muito isso, e criamos, né, um instituto de performance para que as pessoas saiam de onde elas estão e pulem para uma régua um pouco maior, né? Então, o que nós vamos falar? O que nós estamos propondo falar? Nós estamos propondo falar para você duas coisas. O primeiro, como que é a história desse cliente de alto padrão. Como é que ele vem? Como é que ele chega? Como é que ele se propõe, né, estar aqui? E eu vou misturar um pouco de palestra aqui para te contar isso. Primeiro, um cliente de alto padrão, ele não vem por necessidade nenhuma. Ele não tem necessidade praticamente nenhuma de comprar um imóvel. Ele compra um imóvel por algumas coisas, né? Primeiro, por desejo. Segundo, por satisfação. Terceiro, por compreensão financeira. E uma quarta, até porque às vezes a família cresce, e dentro da estrutura que ele estava, mesmo morando em um empreendimento de alto padrão, ele precisa de dar mais conforto, de dar mais qualidade ou benefício para a sua família. E assim surgem as vendas, né, que nós chamamos de venda de alto padrão, ou mercado de luxo. Vamos lá. Como é que é a postura, principalmente, de um corretor
que trabalha no alto padrão. Ele não trabalha porque ele conhece o mercado, ele não trabalha porque ele conhece pessoas, ele não trabalha porque tem uma exigência desse mercado. Ele trabalha porque dentro de toda essa estrutura, ele se colocou ali, né, como um expert nesse tipo de produto. Porque não é simplesmente um corretor que ele intermedia a negociação onde de um lado está um vendedor e do outro lado está um comprador. Ainda que esse vendedor seja uma construtora, tem um vendedor e um comprador. E no meio dessa conversa tem uma pessoa chamada corretor de imóveis, ou assessor de negócios, ou gestor de negócios imobiliários, né? Cada um tem um nome que ele gosta de dar para essa profissão. Mas surge então o quê? Surge então uma pessoa que resolve trabalhar com esse tipo de empreendimento. Sabe, quais são esses empreendimentos? Olha, nós precisamos de encontrar, por exemplo, o mercado de luxo, ele não é um apartamento de 1 quarto, de 2 quartos, de 3 quartos ou 4 quartos. Ele é um apartamento que agrega valor e não preço de metro quadrado. Imagina você que você pode ter um apartamento de 4 quartos em uma determinada região, né, da sua cidade, e esse apartamento ele não agrega valor para ser um imóvel de alto padrão. Ele é um imóvel que sugere, né, uma compra por um cliente que necessita de 4 quartos. Ao contrário, você, por exemplo, pode ter um loft, que é um empreendimento de pequeno porte, né? Um short, e dentro desse short você tem um empreendimento de altíssimo padrão, entende? Porque o comprador de alto padrão, ele tem a necessidade diferente. Por exemplo, alguém que mora num short, por exemplo, ou, né, num loft, que são os dois empreendimentos de médio e alto padrão, ele tem serviços e qualificações que os outros não têm. Você compra um apartamento de 1 quarto, às vezes, por 130 mil reais, estou falando da minha região, e você compra um loft, um short, um desses apartamentos de luxo, resumido, né, de tamanho menor, que você, às vezes, compra um empreendimento aí de 25 metros, por exemplo, por 550 mil reais. Entende? Não é o empreendimento em si que agrega valor. É o empreendimento mais uma série de coisas, mais a locação, mais o local, a situação que ele é colocado, se ele é próximo a um parque, se é longe do parque, se ele, né, tem as comodidades que o investidor normalmente ele precisa. Eu estou falando de imóvel de pequeno padrão, né? Ali de metragem reduzida. E dentro disso, o que acontece? Acontece sempre que as pessoas vêm, né, e elas vão buscando algo que não tem no mercado. Por exemplo, ele não quer um investidor, por exemplo, ele pode ficar em um hotel, mas ele não quer ficar nesse hotel. Ele quer ter um apartamento, um short ali, um loft, alguma coisa que dê para ele a mesma comodidade que ele tem na casa dele. Por exemplo, nós temos um empreendimento aqui em Goiânia, eu tenho um empreendimento que ele já está sendo preparado até para receber os carros voadores, ou os eVTOL, né, como queiram, mas ele já está sendo preparado até para isso. Então ele fica pronto daqui uns dias, e esse empreendimento, o apartamento de 1 quarto dele tem 73 metros. Entende? Então não é a metragem que diz que esse empreendimento deva ser de médio ou de alto padrão. Você tem o econômico, que normalmente está ali entre 43 e 50 metros,
e tem o alto padrão, que pode ser até abaixo de 43 metros, entende? Então é toda uma situação. Por que que eu consigo vender um empreendimento, por exemplo, um econômico, que eu vou trabalhar ali em torno de 4.800, 4.800 até 6.000, né, o metro quadrado, enquanto eu trabalho um empreendimento de alto padrão, que eu vou vender aí a partir de 15 mil reais, 14 mil reais o metro quadrado. Então, por quê? Porque são coisas que agregam valor, você está entendendo? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber uma série de coisas, porque quem vem me comprar um apartamento que o valor desse empreendimento é acima de 12 mil reais, ele conhece de mercado, ele conhece de situação financeira, de investimento, ele conhece o dinheiro dele, ele conhece tudo quase de mercado. Então, por que ele te procura? Porque ele não tem tempo de ficar buscando. Para isso, ele precisa de um profissional qualificado. Esse profissional, se ele não estiver qualificado para dar essas respostas a esse cliente, tranquilamente o cliente vai procurar um outro profissional que tenha essas respostas. Eu costumo dizer que o cliente está o tempo todo esperando que você faça perguntas para ele que ninguém ainda não fez, para que ele possa te dar a resposta que você precisa para fechar o negócio. Entende? Eu espero que isso tenha contribuído com você, porque eu estou fazendo uma síntese de uma palestra que eu fiz de 2h30. Entendeu? Então, mas se você quiser, eu vou estar disponibilizando daqui uns dias, né, um livro, e depois do livro nós vamos criar uma comunidade chamada INPI, né, ou seja, Instituto Nunes de Performance Imobiliária. Já tem o Instituto, mas nós fizemos o livro, transformamos todo esse conhecimento em livro e nós vamos criar agora a comunidade para que a gente, né, possa trocar essas informações, tá bom? E eu te espero dentro dos próximos vídeos que eu vou fazer, tá bom? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu ainda simplifiquei muito para que você possa entender qual a diferença entre você ter um empreendimento econômico, médio e um de alto padrão. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.